Muito bem, estamos de volta, mais um simulado de gramática da língua portuguesa, nosso 10º simulado. Questões de concurso para você testar os seus conhecimentos e também para revisar importantes regras gramaticais. E a questão de número 1 na tela. Todas as alternativas estão corretas, exceto, então aqui nós estamos diante de uma questão de ortografia, né? Emprego de letras. Vamos encontrar aqui a única alternativa em que apresenta erro. Letra A. Deslize, deslizar. Deslize realmente é grafado com a letra Z. Deslizar segue a mesma linha, né? Enraizado, raiz. Raiz é com Z. Seus derivados também serão grafados com a letra Z. Na alternativa C, paralisação e paralisar. Paralisia, uma palavra primeira, é grafada com a letra S. Então, demais derivadas, como paralisação, o próprio verbo paralisar, será grafado com a letra S também. Então, letra C, nós encontramos o erro e, em consequência, encontramos o gabarito da questão do número 1. Em realização e realizar nós temos acerto, né? Se você vem de real, aí você quer acrescentar o sufixo izar para fazer realizar, o verbo realizar será assim grafado com Z. Só seria com S se a palavra primeira tivesse o S. Não é o caso aqui, né? Vizinhança e vizinho também, sem nenhum problema. Vamos já para a questão de número 2. Onde e aonde são palavras que indicam lugar. Entretanto, são usadas em situações diferentes. Aí, das alternativas abaixo, aquela que está incorreta é. Vamos aqui procurar em A, B, C, D, E, uma alternativa em que o emprego do onde ou aonde esteja em desacordo com a gramática. A letra A, onde ela está, o onde. Esse advérbio de lugar onde, sem o A, né, o onde como está aqui, é utilizado para indicar um local fixo, local determinado, sem movimento. Se existe uma ideia de movimento, é o aonde, né? Então, na letra A, onde ela está, local fixo, correto o emprego. Letra B, aonde você quer ir, olha a ideia de movimento, aonde você quer ir. Se existir uma ideia de movimento, então é aonde. Letra B correta. Letra C. Não sei aonde começar a caminhada. Então veja que nós não temos aqui uma ideia de movimento para que o aonde apareça aí. Não sei onde, o local que você vai começar a caminhada. Você não está caminhando ainda. Você está parado, né? O local do começo traz uma ideia de algo fixo. Aqui não sei onde começar a caminhada, seria a forma correta. Como aqui está o aonde, né, no lugar do onde, encontramos um erro e o gabarito é a resposta para a questão de número 2, mesmo porque, letra D, onde está o dinheiro, um local fixo. Aonde vai com tanta pressa? Alguém está se movimentando, então aonde vai com tanta pressa? Correto. Letra C, resposta para a questão de número 2. E vamos para a terceira. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem a mesma regra de acentuação gráfica. Questão de acentuação gráfica surgindo aqui no nosso 10º simulado de gramática da língua portuguesa. Então nós vamos procurar aqui o par em que a acentuação segue a mesma regra, né? Se você começa aqui pela letra E, satânico e porém, satânico é acentuado por ser pró-paroxítonas. Todas as pró-paroxítonas são acentuadas. E porém a oxítona terminada em EM. Então, regras diferentes. Não é a nossa resposta. Letra D, últimos pró-paroxítonas, terrível, paroxítona terminada em L. Regras distintas. Na letra C, fosforescência
distância, paroxítona terminada em ditongo, e provém, oxítona terminada em EM. Aí na letra B, sulfúrea e distância. Sulfúrea e distância. Sulfúrea, paroxítona terminada em ditongo, e distância também paroxítona terminada em ditongo. As duas palavras acentuadas pela mesma regra. Letra B é a resposta para a questão de número 3, porque pés, monossílabo tônico, hóspedes, proparoxítona. Muito bem. Vamos para a questão 4. Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Mais uma questão de acentuação no nosso simulado. Então, indique a alternativa em que nenhuma das 4 palavras receberá acento, não é? E se você começar pela letra A, lápis tem acento. Lápis tem acento no A. Paroxítona terminada em IS. Então já abandonemos a letra A, porque estamos à procura daquela sequência em que todas as palavras não devem ser acentuadas. Na letra B, ruim não tem acento, sozinho não tem acento, aquele não tem acento, traiu não tem acento. Então a letra B já é a nossa resposta para a questão de número 4, porém vamos conferir as demais, né? Saudade na letra C não tem, mas ônix, olha a paroxítona terminada em X, orquídea, veja a paroxítona terminada em ditongo. Então na letra C achamos 2, na letra D nós temos de cara légua acentuada, na letra E já vimos açúcar, então vírus. Então a resposta para a questão de número 4 encontramos na letra B, porque ruim, sozinho, aquele traiu, nenhum desses vocábulos é acentuado. Ok? Questão 5. É exemplo de construção na voz passiva o segmento destacado na seguinte frase. Vozes verbais. Voz passiva, voz ativa. E aí na letra A nós temos o seguinte, né? O examinador quer o exemplo de construção na voz passiva, o segmento destacado na seguinte frase. Quer que nós encontremos numa dessas frases um destaque que leva a oração para a voz passiva. Na letra A. Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. Ainda ontem fui tomado de risos. Qual foi a ação do sujeito oculto eu? Né? O destaque que está aí, fui tomado de risos. O sujeito aqui oculto eu. Qual é a ação dele? Nenhuma. Ele sofreu a ação. Ele foi tomado de risos. Né? Então, na letra A, nós já encontramos um exemplo aí de voz passiva. Já é a resposta para a questão do número 5, porém, vamos analisar os demais. Letra B. A Solange, aí tem aqui em destaque, tome especial cuidado com a escolha dos vocábulos. A Solange, sujeito toma, tem ação de tomar. Então não é voz passiva. Letra C. Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto. Não partilhar do mesmo gosto é a oração em destaque. Veja que Solange, ou melhor, Glorinha e sua filha, sujeitos, não partilham, sujeitos do verbo partilhar ativamente. E aí na letra D, o enrubescimento da mãe revelou seu desconforto diante da observação da filha. O sujeito, enrubescimento da mãe é o sujeito, que tem a ação de revelar seu desconforto. Então também uma forma verbal ativa. E por fim, na letra E, lembro-me de uma visita que recebemos em casa há muito tempo. Lembro-me de uma visita, é o destaque, que recebemos em casa. Quem é o sujeito desta oração? Que recebemos em casa? Eu, sujeito oculto, nós. Nós recebemos, nós tivemos uma ação. Então, verbo na voz ativa. Muito bem,
vimos que para a questão de número 5, a resposta esteve na letra A, e agora nós vamos para frente. Questão 6 na tela. Transpondo-se para a voz passiva a construção, outra questão de vozes verbais, né? Transpondo-se para a voz passiva a construção da quê? Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. A forma verbal obtida será: os ateus despertariam. Veja que ateu, sujeito, despertariam, verbo na voz ativa, e ele quer que a gente mexa nesta oração, construa de uma forma diferente, de um jeito que nós passemos para a voz passiva. Então o sujeito não pode ser mais os ateus, né? A ira de qualquer fanático passa a ser o sujeito. A ira de qualquer fanático seria despertada. Por que seria despertada, como está aqui na letra A? Porque os ateus despertariam o futuro do pretérito. Nós temos que usar aqui o futuro do pretérito também. Seria. Despertariam, seria. Aqui o sujeito é singular. Ira. Ira de qualquer fanático. Núcleo, ira. Singular. Esta ira singular seria despertada, né? A ira de qualquer fanático, aí sujeito trazendo o verbo para a voz passiva, seria despertada pelos ateus. Bom, então, a letra A é a resposta para a questão do número 6 e nós vamos para frente. Questão 7. Indique a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase. Lacunas, e aqui nós vamos, emprego de verbo. Nós vamos preencher aqui adequadamente. Na verdade, concordância verbal. Questão de concordância verbal aparecendo no nosso simulado. Faz anos ou fazem anos que o homem se pergunta: se não houvesse ou se não houvessem medos, como existiria ou existiriam esperanças? Muito bem. Verbo fazer no sentido de tempo decorrido é impessoal. Não tem sujeito, sempre terceira pessoa singular. Então, faz anos. Faz anos. E aí nós temos letra A e letra C. No outro slide nós temos letra E. Muito bem. Faz anos que o homem se pergunta: se não houvesse ou houvessem medos, verbo haver no sentido de existir, também impessoal. Terceira pessoa do singular. Faz anos que os homens se perguntam: se não houvesse, como está aqui na letra A, houvesse medo, como existiria ou existiriam esperanças? Veja só, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Não concorda com o que vem na frente, que na verdade é objeto e não sujeito. Não concorda. Fique na terceira pessoa do singular. Verbo haver no sentido de existir. Mas o verbo existir em si, o verbo existir mesmo é normal. Traz sujeito. Então, esperanças plural, existiriam esperanças. Letra A é a resposta para a questão de número 7. E vamos para a questão 8. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. Nós temos um textozinho aqui, né? A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Aí tem esses ou estes, porém, estavam mais gastos que aquele. Aí nós vamos procurar aqui, né? Veja só, a maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Quem é que está aqui mais próximo desta lacuna? Na sequência da oração, dentes, estes, dentes plural, estes plural. Estes, os dentes, porém, estavam mais gastos que aquela. Está distante.
Está distante, é aquela. Singular, singular. Então a resposta está aqui na letra B. Estes e aquela. Letra B, que é resposta para a questão de número 8, e vamos para a questão 9. Temos um sujeito inexistente em questão 9 do nosso simulado, trazendo questão aí sobre sujeito. Identificar nas 5 alternativas um sujeito inexistente, oração sem sujeito. Vamos aqui da letra E. Capturaram o fugitivo. Alguém capturou o sujeito indeterminado. Capturaram, verbo terceira pessoa plural, geralmente traz o sujeito indeterminado. Letra D. Nem sempre fui justo nesse mundo, fui sujeito oculto eu. Então, vamos para frente. Letra C. Necessita-se de pessoas, jovem, necessita-se esse si funcionando como índice de indeterminação do sujeito. O sujeito existe, mas é indeterminado, não sabe quem é que necessita de pessoas jovens. Então encontramos um sujeito determinado na letra C, e na letra B, era bom viajar pelo Brasil. Viajar pelo Brasil era bom. Esse bom aí um predicativo sujeito, viajar pelo Brasil seria o sujeito, né? Viajar pelo Brasil seria o sujeito, e nós encontramos também o sujeito aqui simples na letra B, e vamos para a letra A. Só nos resta a letra A. Choveu durante a noite. Quem choveu? Os verbos que transmitem fenômenos da natureza são impessoais, não tem sujeito. Choveu, trovejou, amanheceu, anoiteceu. Esses verbos não têm sujeito. Sujeito inexistente, letra A, resposta para a questão de número 9. E a questão 10 já está na tela. Quando repetir isto, veja que o verbo repetir está grifado. Quando repetir isto pela terceira vez, pensei, ao verbo pensar grifado, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, olha, passou. Verbo grifado. Um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que homens não são padres, palavras de Machado de Assis. Na frase acima, os verbos destacados são verbo repetir, verbo pensar e verbo passar. Os verbos destacados são, aí na letra A, transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. Vamos voltar. Quando repetir, quem repete, repete algo. Isto é o objeto direto. Então o verbo repetir é transitivo direto. Pela terceira vez, pensei. Quem pensa, pensa em algo. Verbo transitivo indireto, o em é preposição. O verbo que exige o complemento com preposição é o verbo transitivo indireto. Então, repetir, transitivo direto, complemento sem preposição. Pensei, transitivo indireto, complemento com preposição. E agora o verbo passar. Como se pensa em perigo que passou. Veja só, perigo que passou. O perigo passou, pronto, o perigo passou. Não precisa de complemento, verbo intransitivo. Então a sequência é transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo, conforme nós temos de cara já na letra A. Letra A é a resposta para a questão 10 e última deste nosso 10º simulado de gramática da língua portuguesa. Gente, agradeço a audiência de vocês, espero que tenha sido útil aos seus estudos e convido você para o nosso próximo encontro, quando traremos mais um desafio de aprendizagem de gramática da língua portuguesa. Até breve.